querido do Senhor, cá estamos de novo. Boa tarde, né? Primeiramente que hoje eu tô gravando no horário da tarde. Ah, Fernanda, mas o devocional não tem que ser de manhã, não. O devocional é um tempo que você tira para ouvir e entender um pouco da palavra de Deus. Seja através de um podcast, de preferência um podcast que fale sobre Bíblia, não um podcast que fale sobre vida de pessoas. Uma leitura bíblica, uma leitura, uma explicação, ou um vídeo no YouTube, ou algum áudio, né, que você lê, né, que você lê, ó, que você ouça aí na sua caminhada para o trabalho, enfim. O importante é que você tire um tempo para ouvir a palavra de Deus, para entender um pouco da palavra de Deus. E aquilo ali vai assimilar na sua mente da maneira como você entender, né, como tocar no teu coração. E caso você não consiga entender, existem pessoas, né, eu sou uma delas, que estamos aqui pra gente conversar sobre essas dúvidas que nós temos e vocês também têm. Então, hoje o meu devocional foi no horário da tarde, meu dia é muito corrido. Como eu já falei aqui antes, vou falar de novo, eu sou mãe solo, eu tenho 2 filhos, eu trabalho em casa. Então, a maior parte do tempo que eu tenho, ou eu tô produzindo, ou eu tô cuidando de casa, né? Num contexto geral, né? Casa, tudo, né? Então, hoje eu vim falar pra vocês, né? A gente tá na semana, né? Eu sou obreira da IPTM, como eu já tinha falado antes. E a gente tá na semana, que é a semana do aprendizado, né? No dia de hoje, nossa leitura toda, ela foi sobre o desejo da palavra, né? A vontade de ler mais, a vontade de entender mais os desejos do Senhor, o que Deus tem pra falar. E às vezes é muito complicado, por quê? Porque para você ouvir a palavra de Deus, você tem que ler a palavra de Deus. E o ouvir, né, quando a gente fala, poxa, mas como assim ouvir, Fernanda? Deus fala, é audível, é tipo um som de uma música, sim. A Bíblia fala que é como um som de muitas águas. Quando Deus fala contigo, você sente uma paz muito grande no seu coração. E é incrível dizer isso porque não há nada tão prazeroso quanto ouvir a voz de Deus. E só quem já ouviu consegue falar isso. Porque para quem nunca ouviu é algo inalcançável às vezes. Mas acredite, é alcançável. Então eu tô aqui para falar com você sobre a leitura de hoje, que foi sobre o livro de Salmos, 119. Assim, muitas, né, pessoas, né, pastores, teólogos, falam que o livro de Salmos foi escrito todo por Davi. Mas ele tem outras teses também, dizem que foi também por Esdra, que foi por Ezequiel, que foi um conglomerado ali, mas o principal mesmo, o tudão ali, foi Davi. E nessa passagem de 119 de Davi, ele fala muito sobre... ele fala com uma convicção, sabe? Uma convicção muito forte sobre não importar quem, mas importa o quê. Como, por exemplo, ele fala que eu anotei, né? Que todo bom devocional tem que ter uma anotaçãozinha. E aqui ele fala, cara, eu sou muito... Nesse quesito, né? Eu sou muito parecida com Davi. E... às vezes, perdão, pra uma ligação. E às vezes eu acho que eu deveria ser menos como eu. E conforme eu aprendo com Davi, eu entendo que não é ser menos como eu, mas ser mais como Cristo. O meu eu é um complemento. Quando eu me preencho de Deus e não quando eu preencho Deus nos meus. Se é que você conseguiu entender? Quando eu uso os meus dons, o meu discernimento, quando eu uso a minha paz, quando eu uso aquilo que está em mim para servir, Deus me usa como um canal. O que não pode é eu querer ser mais e usando Deus como alguma coisa, tá? Deu para entender? Então aqui Davi fala muito sobre isso, como por exemplo no versículo... Ai meu Deus, é isso mesmo. Ele fala assim: odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. E depois ele fala: ganho entendimento por meio dos teus preceitos, porém odeio o caminho da falsidade. Cara, Davi ele é muito sucinto em dizer isso, porque na cabeça dele é prático. Jesus é o Senhor em primeiro lugar. Os demais, quem são, quem não são, quem está inconstante, quem está na falsidade, o problema é deles, é eu como o Senhor. Ele tem uma firmeza em dizer que não importa se até o sacerdote, para ele é indiferente. O que é diferente para ele é a tua palavra, que ele fala, a tua palavra me basta. Então é importante a gente entender nesse versículo aqui, né, nesses versículos a partir do 97 ao 112. Ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre você identificar que Deus é a primórdia e os demais são indiferentes à tua vida com Deus.
Não importa se eles vivem, né, uma vida leiga, se é vão, se eles falam uma coisa e praticam outra, se eles vivem de falsidade, se eles vivem de iniquidade. Não importa se eles são inconstantes, inclusive sugerem em Davi uma estranheza, o ranço, né? Vamos dizer assim. Em mim gera um ranço absurdo. Eu tenho um negócio assim muito. Uma irritabilidade com essa galera que diz sei não é, e diz praticar e não pratica. E vai pra igreja, mas faz umas bagunças assim por fora. Eu fico na vontade. Mas eu não posso, né? Que a gente tem que ter o quê? O jogo de cintura do cristão, que é dar a paz pra todo mundo. É amar todo mundo, porque na hora do perrengue tu tem que estar lá, irmão. Pra tu provar que tu é de Deus mesmo, não tem essa não. Na hora do corre, na hora do perrengue, na hora do bururu, se o teu irmão pedires a te ajudas, tu ajudareis. Porque tu és cristão. Não tem essa, entendeu? Tu vai ter que engolir o teu orgulhinho aqui, ó. E vá. Vá, só vá. A minha vontade é não vá, mas eu vou. Por quê? Porque senão tu não tá fazendo a vontade de Deus. Tu tá ali brincando de casinha. Ah, eu só quero uma coisa boa. Na hora da coisa ruim, na hora de mostrar que o meu ego não é superior a Cristo, aí eu meto o pé. Porque aí já é demais pra mim. Não é demais pra você não. Demais foi Jesus morrer na cruz. Demais foi tudo que ele passou para que vocês estivéssemos aqui. Demais é faltar uma comida dentro de casa. Demais é passar necessidade. Demais é sofrer. Demais é quando não tem a quem recorrer. Todos nós temos a quem recorrer, que é Jesus Cristo, que tem feito milagres e maravilhas todos os dias nas nossas vidas, mesmo que não sejam os milagres e maravilhas que nós queremos. Mas ele faz aquilo que é necessário para que a gente continue de pé. E uma dessas coisas é dar o fôlego da vida. E eu me comparei muito com Davi, né? Aqui nesse. Eu falei, nossa, mãe da glória, graças a Deus alguém pensa igual a mim, Jesus. Mas aí a gente pulou, né, pra Pedrinho. Pedrinho, nosso amigo tal. Aquele cara que queria matar todo mundo, né? Queria. Não pode falar essa palavra, eu esqueci que o YouTube corta. Pedrinho aqui no capítulo 2, né? 1 Pedro no capítulo 2, ele fala justamente o que é muito alarmante nos dias de hoje, que é sobre as pedras angulares. As pedras angulares são as pessoas de referência na igreja, são os fundadores da igreja, fundadores, fundadoras, são as pessoas de referência dentro de um templo. E às vezes essas pessoas de referência, elas falham, elas vão falhar. Geralmente falha, tá? E eu não tô dizendo que geralmente falha porque eu acho que falha, eu tô falando que geralmente falha porque são seres humanos. E seres humanos falham. Ah, mas é pastor. É humano, tem carne, tem desejo, tem vontade, tem sentimento. E aí, vai fazer o quê? Tem que viver numa bolha escondido. Aí vai lá, faz o pecado fora e volta pra bolha. Faz o pecado fora e volta pra bolha. Não dá certo. Entre os teus é mais fácil perdoar aquele que peca, confessa e não pratica mais, do que aquele que você acha que não peca. Porque se você achar que aquela pessoa não peca e ela pecar, aquilo ali vai soar pra você como a maior dor do mundo. Porque você depositou toda a tua esperança, todo o teu anseio, toda a tua vontade, todos os teus medos de não errar em alguém que não erra. E você fala, eu só posso virar evangélico quando eu me tornar essa pessoa que não erra. Aí quando você descobre que o crente erra, caraca, aquilo ali cria um triplex na tua cabeça. Como é? Então, crente erra, eu posso errar? Ou crente não erra e esse aqui é o arroz no meio do feijão? Aí pronto, acabou, bagunçou tudo. Aí o rolê que era de Jesus já não é mais de Jesus, porque acabou, Jesus perde o foco vira o homem que errou. Então aqui, nessa palavra aqui tô olhando as crianças que estão me brincando. Aqui nessa palavra de Pedro, ele fala, né, eu vou ler aqui. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio. Rapaz, eu e você e outras pessoas estamos aqui para acrescentar na obra de Deus. Nós estamos aqui para ajudar aqueles que vêm. Eu tenho que estar ali como uma pedra para fazer com que tenha equilíbrio. Porque só o sacerdócio, só a pedra angular, ela não dá conta de ficar numa casa. A casa vai cair para um lado, para o outro, para frente ou para trás. Aí vem as demais pedras e criam uma estrutura. Nós somos uma estrutura na casa do Senhor. Ai, Fernanda, mas eu não quero entrar para a igreja porque eu estou em pecado. Em pecado está, em pecado vieste. Só vem, começa. Quem vai dizer quando você tem que parar com o teu pecado não sou nem eu,
Nem o pastor, nem o fulano, nem a fulana. É o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te conduzindo de uma forma tão grande que chega um dado momento que você já não consegue mais praticar aquilo que antes você praticava. Porque você começa a sentir uma vergonha, um desconfortozinho. E daqui a pouco, quando você vê, pronto, já foi, já não tá mais praticando. Então, nós somos pedra dentro de um templo que está sendo construído. E às vezes o templo cresce mais para cima, às vezes o templo cresce mais para o lado, mas o intuito é que o templo cresça. Por quê? Porque quanto mais gente couber ali dentro, mais a palavra do Senhor está sendo pregada. Então, cara, mais do que me identificar com Davi, que foi minha identificação no Salmo 19, eu me identifiquei com essa palavra, porque me fez entender que a pedra angular, ela fundou, mas ela não é o único motivo daquela estrutura estar de pé. Aquela estrutura, ela está de pé por causa dos demais que ajudam e auxiliam na casa espiritual para serem edificados. Então, que essa palavra de hoje ela soe no seu coração como um aliviar de caramba. Ainda que o homem falhe, o meu tratar com Deus permanece, eu continuo aqui. O meu tratar com Deus, de continuar ajudando as outras pessoas, de fazer a obra, de continuar firme no meu propósito, meu com Deus ainda continue aqui, ainda que o homem falhe. Ainda que a mulher falhe, ainda que aqueles venham a falhar, eu ainda continuo aqui nessa estrutura. Porque o que é mais importante é a casa espiritual não cair. Porque tem outras pessoas para virem. E se ela cair, que é na cabeça de todos os quais ainda não são pedra, estão somente indo para visitar. Então você tem uma responsabilidade espiritual, não queria dizer, mas você tem, a partir do momento que você entra para a obra. Mas se você não é da obra, se foque em Deus. Deus. Só Ele. Vai no lugar onde você se sente bem. Se sentiu bem ali, permaneça. Ai, mas eu ouvi uma fofoca, irmão. Agora, nesse momento, não é hora de eu ouvir fofoca, porque eu ainda estou alicerçando meu coração. Depois que eu alicerçar meu coração, aí eu posso me envolver em fofoquinha. Agora é só eu Deus. Gente, esse barulhado aqui são as crianças brincando, vocês me perdoam. Mas enfim, era isso que eu tinha pra te falar hoje. Se você ainda não é uma pedra edificante, vai ser. Se não for, se for só membresia, também tá tudo certo. Mas caso você seja, não olhe pra trás, não olhe pro homem. Todo mundo vai errar, todo mundo peca. E o que eu tenho pra dizer pra você que é uma pedra, né, de edificação, que é uma pedra dentro da casa do Senhor, eu tô aqui olhando, né, que a gente escreve tanto, né, fazendo devocional. Que Deus te fortifique cada vez mais para que os olhos humanos não te seguem dos olhos espirituais e que Deus continue firme com você por onde quer que você vá. Amém? Um beijo! A paz do Senhor Jesus fique contigo. Não é um beijo é um beijo de conforto, né? Um beijo de amizade, um beijo de estamos aqui, em nome de Jesus, tá? Pelo amor de Deus, não me levem a mal, tá? Mas é um beijo de proximidade. Que Deus esteja com você onde quer que você vá, que te acompanhe, te proteja, te guarde. E que a paz dele permaneça contigo e com a sua família. Qualquer coisa, eu tô aqui lembrando que eu não sei mais do que ninguém. Eu tenho certeza que tem muitas outras pessoas que têm mais intimidade com a palavra do que eu. Eu sou um bebê de novo na fé, que eu voltei, então tô recomeçando a minha caminhada. É uma caminhada longa, né? Mas eu permaneço aqui de pé e que a gente puder tirar de dúvida, eu tô aqui do teu lado, tá? Amém.